Gente, tudo bem? Meu nome é Angela Costa, esse é o canal Segredos da Anjinha. O vídeo de hoje, como vocês podem ver aí, é um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente não vai falar de beleza, não exterior, tá? A gente não vai falar de maquiagem, de cabelo. A gente vai falar hoje de fé, tá? Já adianto que esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Creio que eu vá ter que dividi-lo em duas partes, tá? Então eu quero gravar as duas partes agora e eu já vou soltar uma atrás da outra, tá? Se assim for. Creio que alguém pode estar precisando ouvir o que eu tenho a dizer aqui. Então, não vou pedir teu like. Hoje eu quero fazer diferente, sabe? Se servir pra uma pessoa esse vídeo, pra ajudar uma pessoa, eu já fico muito feliz. Gente, desculpa aí, o ruído é o ventilador, tá, gente? Porque tá extremamente calor hoje e vai ser impossível gravar sem a ajuda do ventilador. Tô tentando ao máximo projetar a minha voz pra que o ventilador não atrapalhe tanto, tá? Mas eu sei que fica o ruído, então, gente, me perdoa, tá bom? Mas se não for assim, eu não vou conseguir gravar. Há 14 anos atrás, eu conheci meu marido e começamos a namorar. No início era tudo muito bonitinho, era tudo muito fofo. Eu que demonstrei interesse primeiro, mas eu fiquei na minha, que eu sempre fui muito na minha mesmo, muito tímida. E as coisas foram acontecendo. Ele com 13 anos e eu com 15 anos. Eu sou mais velha. E as nossas famílias se conheceram e se amaram. E a família dele já era de origem evangélica, ele foi criado na igreja. Eu, desde os 9 anos, também fui criada na igreja. Mas a gente tava num momento, assim, de adolescência, né? Pra juventude, a gente não tava querendo muito compromisso, sabe? E ele foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele. Então a gente não sabia muito bem como lidar, como namorar, a gente não tinha ideia pra que servia o namoro, né? Então eu lembro que brigávamos muito. Terminávamos e voltávamos, terminávamos e voltávamos. E dentro desse período que a gente terminava, a gente se relacionava com outras pessoas. E era uma bagunça, sabe? Literalmente. Aconteceram traições durante todo esse período, o que foi quebrando ainda mais essa relação, essa confiança. E assim foi durante anos, gente. Namoramos durante anos, até que eu descobri uma mentira e terminei o namoro. Totalmente destroçada, com meu coração em pedaços. O meu irmão mais novo foi convidado por um amigo a ir na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na DEVEC, que eu sempre quis conhecer. E eu vi uma pregação do pastor Silas Malafaia ao vivo, porque eu sempre via pela televisão e eu admirava muito tudo que ele falava, enfim. E eu fui. E, gente, se já aconteceu contigo, deixa aqui nos comentários. Impressionantemente, tudo. Eu lembro que era uma conferência de adolescentes, de jovens. Tudo que o pastor Silas Malafaia falou naquele dia, durante a pregação, serviu pra mim. Tudo eu peguei e eu não conseguia me conter. As lágrimas só rolavam. E aí, depois daquele dia, eu decidi servir a Deus ali naquela igreja. E ali começou a minha caminhada novamente, né? Eu que estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor, retornei e comecei a servir a Deus ali. Um tempo depois, ele me procurou, enfim, a gente conversou e eu chamei ele para ir à igreja e ele aceitou. E naturalmente fomos voltando e voltamos para a igreja, fazer a obra de Deus. E aí decidimos fazer tudo certo, noivar e casar. E assim aconteceu. Noivamos, casamos no dia 3 de maio de 2013. Nós nos casamos. Dentro desse período também, para que a gente pudesse se casar, o nosso intuito inicialmente era se casar na igreja. Ele se batizou e, enfim, teve um reencontro com Deus ali. E nos casamos e foi maravilhoso. E fomos ter a nossa vida, alugamos a nossa casa e fomos ali viver. Hoje eu vejo que não estávamos preparados para tanta responsabilidade e para a carga que viria sobre nós. Porque um namoro é um namoro, né, gente? Um casamento
é muito diferente, é muito diferente. Aí vieram as brigas, vieram as dificuldades. Primeiro vieram as dificuldades financeiras, depois as brigas e uma coisa atrás da outra e não resistimos. A coisa já não andava bem, resolvemos nos mudar. A gente foi para uma casa perto do meu trabalho, uma casa muito boa, né? A gente estava com o intuito de morar numa casa maior, e lá era uma casa maior e que a gente tinha condições de pagar, uma casa inclusive muito boa. E aí fomos, e mal eu sabia que ali, aquela casa, seria o lugar onde eu passaria todo o meu deserto. Pouco tempo depois, há 3 anos atrás, eu esperei ele voltar. Ele ia trabalhar, né? Ele trabalhava à noite. E eu esperei ele voltar. E ele não voltou. E eu lembro que eu esperei a noite toda e ele não voltou. E eu adormeci. E quando ele finalmente chegou, já quase de manhã, eu tendo passado a noite em claro, eu fui, claro, brigar. Eu fui, claro, questionar, saber o que tinha acontecido. Que absurdo passar a noite fora, ele nunca tinha feito isso. Nessa época, gente, ele já não ia mais pra igreja há muito tempo e a gente já estávamos, inclusive, longe da nossa igreja, né? Fomos para era num bairro da Baixada Fluminense, bem longe da nossa igreja, que era na Penha. Isso também nos enfraqueceu muito. E nesse mesmo dia, durante a discussão, eu descobri uma traição. E mandei ele embora e joguei as coisas dele escada abaixo e foi horrível. Foi horrível. O Miguel era bem pequeno. Miguel tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 1 ano e 7 meses. E ele foi embora. E eu lembro que naquele dia, meu mundo caiu, sabe? Naquele dia, pra mim, eu pensei, eu e Deus, eu com Deus, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. Foram tantas idas e vindas, e pra acabar nisso, né, agora realmente não tem mais jeito, agora acabou, porque não tem mais como eu perdoá-lo, não tem mais como eu aceitar isso, chega. E aí eu ouvi uma voz, isso é pra quem acredita, gente, eu ouvi uma voz dentro do meu coração, que falou comigo exatamente assim: a última palavra não é tua e nem dele, é minha. E aí aquilo passou despercebido, sabe? Eu crendo que aquilo era algo da minha cabeça. E passou. Os dias foram se passando e uma angústia enorme tomando conta de mim. Só quem já passou por isso, gente, sabe do que eu tô falando. Uma sensação de que eu perdi a minha vida, eu perdi os anos da minha vida e de que eu estava sozinha, de que eu estava totalmente só. E uma sensação de rejeição, de abandono, de desprezo e de perceber que ele queria aquilo, sabe? Que eu o tivesse mandado embora. Era como se ele tivesse arrumado um motivo para que eu fizesse aquilo. Algo que eu pensei que nunca pudesse acontecer comigo, de verdade. Não por eu ser melhor do que alguém, por eu ser mais em alguma coisa, mas eu simplesmente não acreditava, sabe? Parecia um pesadelo, parecia que nunca ia terminar, nunca ia ter fim aqueles dias, sabe? Os dias se tornaram tão longos e as noites mais ainda. Eu dormia. E quando eu acordava, ao invés de eu me alegrar porque eu acordei, eu pensava, caramba, mais um dia, eu vou ter que viver esse dia. Gente, eu só chorava de noite, minha vida era chorar. Eu não tinha vontade de levantar, de tomar banho, de pentear cabelo, eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada, nada. E aí eu fui orientada a conversar, até por amigas minhas, né, a conversar com uma amiga minha, uma conhecida de muito tempo, e que eu costumo dizer, eu até digo isso pra ela, não sei se vocês viram o filme Quarto de Guerra, e eu costumo dizer pra ela que ela foi a minha velhinha, sabe, aquela senhorinha do filme. Então, ela foi aquela senhorinha na minha vida,
Ela me acompanhou durante todo esse processo, orando por mim e me ajudando, sabe? Me orientando, dizendo cada passo que eu deveria dar. E eu lembro que eu entrei em contato com ela, contei o que tinha acontecido. E ela surpreendentemente disse pra mim: Ângela, você quer ele de volta? Assim, na lata, bem sinceramente, você quer ele de volta? Eu falei: quero. Eu, na verdade, nem sabia se eu queria mesmo. Eu tava tão machucada, tão ferida, né? Mas eu disse: quero. Ela: então, porque se você quer, lute por ele. Vá até o fim. E aí ela disse: você vai fazer o seguinte, você vai ligar pra ele e vai dizer que quer conversar. Vocês vão conversar e dentro dessa conversa você vai dizer que perdoa ele e que ele pode voltar pra casa. E aí eu não esperava que ela dissesse isso jamais. Eu queria que ela falasse: nossa, você não merece isso, ele não te merece. Sabe, aquelas coisas pra encher o nosso ego. Mas não foi isso que ela disse. E aí eu fiquei... não, ela tá doida, como eu vou fazer isso? Aí eu enfim, parei de conversar e falei: não, tá bom. Mas eu não queria fazer aquilo, a verdade era essa. E aí eu fiquei pensando naquilo o dia todo. Eu falei: Senhor, eu orando, eu falei: Senhor, mas como? Como que eu vou perdoar? Como que eu vou aceitar ele de volta em casa? Não. E essa foi a orientação dela. E eu segui. No dia seguinte, ou no mesmo dia à noite. E eu não tinha noção da gravidade do que estava acontecendo. Eu acho que eu tive a noção naquele dia. Quando eu falei pra ele, quando eu disse que perdoava, falei pra ele que podia voltar, ele surpreendentemente, porque eu jamais imaginei que ele dissesse uma coisa dessas. Ele virou pra mim e disse: eu não penso em voltar. E aquilo foi como uma punhalada no meu coração, sabe? Porque eu esperava que ele rastejasse e que ele ficasse atrás de mim, que ele viesse atrás de mim. Afinal, ele estava errado e eu estava sendo muito boa, dando uma chance pra ele. Esse era o meu pensamento da minha cabeça, sabe? E eu fiquei muito chocada com aquilo. E eu lembro que naquela noite eu me desmanchei, eu chorei muito. E muitas e muitas noites daquela eu revivi. Onde a minha oração às vezes eram só lágrimas. Só quem passa por isso sabe. A rejeição, sabe? Não só mais em um gesto, mas agora verbalizado.